Boa noite a todos. Com muita alegria nós chegamos aqui em mais uma quinta-feira para estarmos juntos por alguns minutos e desfrutarmos desse tempo da Palavra de Deus, com a presença aqui hoje do Bilac, conforme foi prometido a semana passada, e ele não via a hora de estar aqui no programa, não é, Bilac? Eu? É. Eu não vi a hora de estar aqui, Por quê? porque eu tenho muitas coisas bonitas para apresentar a todos. Ah, que bom. E você pode falar algumas delas? Algumas delas é que eu estou aqui hoje para apresentar algumas delas. Eu sei. Eu falei algumas dessas coisas bonitas que você falou. Bom, eu quero que seja sempre uma surpresa. Uma surpresa, que bom. Eu estou feliz também pela presença do Bilac. O Nicolau ficou querendo vir, mas hoje eu deixei ele lá em casa. Ele tem que aprender que não é tudo ele também é uma parte muito importante, mas tem o Bilac que também é importante, não é, Bilac? É porque o Nicolau, ele acha que ele é tudo. Ele quer ser o máximo. Ele quer ser o máximo. É boneco, é assim mesmo. Mas eu sou boneco e não sou assim mesmo. Ah, tá, já entendi. Você já deu boa noite. Já dei boa noite, porque daqui a pouco, quando terminar o programa, eu vou dormir. Ah, mas vai terminar o programa muito cedo, não é para dormir ainda. É, mas a minha idade não permite. A idade não permite, tá bom. E você tem uma música para cantar hoje? Hoje, É, eu quero cantar uma música hoje. eu sei, mas qual é a música? Que eu vou cantar? Exatamente. A música que eu vou cantar hoje, ela diz que Deus é bom para mim. Não, senhor, o Nicolau cantou a semana passada. Aí ele cantou na minha frente. Cantou na sua frente. Você tem que cantar outro. Então eu vou cantar outro que as crianças gostam muito. E qual é? É aquele que diz, a Deus vou louvar. Ah, muito bem. E é muito importante, Bilac, a gente louvar a Deus, não é? Por tudo que ele tem feito, por tudo que ele há de fazer, nós temos que louvar a Deus. E uma das coisas que ele fez de muita importância, qual foi? A salvação da humanidade. Exatamente isso. Deus realmente nos ama. Ele nos ama e usou de graça para conosco. Usou de graça. Falar em graça, você poderia dizer para mim o que significa essa palavra graça? A graça é nome de mulher. Nome de mulher, mas não é isso. Eu quero saber o que significa. O que significa? É, Graça, favor e merecido. favor e merecido. Isso é certo. O homem não merecia, mas Deus deu a ele a graça. E então, pela graça de Deus, todos podem ser salvos. Muito bem. E você vai cantar então? A Deus dai louvor. Vou cantar, a Deus dai louvor. E você sabe cantar? Vou tentar. Ah, muito bem. Então pode cantar. O senhor quer cantar comigo? Não, eu acho que você canta sozinho. O senhor está meio tímido? Não estou tímido, eu estou dentro do normal, mas eu quero dar oportunidade para você cantar. E a gente vai ouvir você cantar e você vai gostar. Então vai gostar. Então cante. A Deus dai louvor com todo ser, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, todo o corpo dai louvor. E é isso mesmo, o corpo dá louvor a Deus. Mas você já acabou de cantar? Não, estava lembrando. Tem que dar louvor com a mão, com o pé, com a cabeça, com a voz, todo o corpo. E é verdade, a gente tem que louvar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E por tudo que ele vai fazer ainda. Exatamente. Então, continua cantando. A Deus dai louvor com todo ser, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, todo o corpo dai louvor, com a mão, com a outra mão, com o pé, com o outro pé, com a cabeça e a voz, que a minha voz não está muito boa hoje, não. Eu tô vendo que a sua voz não tá boa. Mas é assim mesmo, o tempo, uma hora tá chuvoso, uma hora tá quente, uma hora tá frio, Outra hora tá gelado. então aí a garganta realmente não fica boa. Mas tudo bem, você cantou e cantou bonito. Mas eu quero dizer que todos nós precisamos encontrar um momento especial
para louvar a Deus. Louvar a Deus. E louvar a Deus pelo seu grande amor. Pelo seu grande amor. Deus é Deus. É o único Deus verdadeiro. Ah, que bom! Ele é o único Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Que mais? Criou o universo. E o que mais? E criou o ser humano. E como é que ele criou o ser humano? Com o pó da terra. Muito bem. E a estrutura desse homem, o interno desse homem, foi criado como? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso mesmo. Isso significa o quê? Que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E significa o quê? Que ele se parece com Deus. No quê? Tá querendo demais. Quer aprender, né? Eu quero que você diga, porque o nosso público certamente vai ouvir, vai lembrar, ou vai confirmar, ou vai aprender essas coisas. Ah, então tá. Se é para ensinar o público, eu fico feliz. E o que significa isto aí que você acabou de falar? O homem, a imagem e semelhança de Deus. Significa que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Significa que, 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Vai lá. O homem recebeu de Deus o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que significa isso? Ah, que ele pode fazer o que ele quiser. Tem liberdade. Muito bem. Mas é bom fazer o que quer? Tem que fazer coisa certa, não é verdade? É verdade, coisa certa. Então o homem se parece com Deus, primeiro nesse livre-arbítrio. E a capacidade de pensar. O homem pode pensar, refletir, para então tomar a decisão. Isso é muito sério, muito importante. O senhor acha? Claro que eu acho que é muito sério e muito importante, porque o homem tem essa liberdade para escolher, né, e tomar a decisão. Mas se ele escolher mal, errado, as consequências serão realmente muito difíceis, muito tristes. Isso é verdade. Eu estou lembrando daquele pensador chamado Stellan Jones. Stellan Jones, o que você está lembrando o que dele? Que ele disse assim, você é livre para escolher, mas a consequência da sua escolha, essa você tem que aceitar. Você lembrou, foi longe. Fui lá no Stellan Jones. Muito bem, mas é isso mesmo. Nós temos a liberdade para escolher, mas temos que saber escolher da melhor maneira possível, porque senão as consequências podem serem muito tristes, muito difíceis para todos nós. Bilac, o tempo do primeiro bloco está acabando. Já, acho que já até acabou. Então, convido o pessoal para o segundo bloco. E no segundo bloco, nós teremos uma história muito bonita. E você está convidado por mim mesmo. O meu abraço.
Estamos de volta com o programa Sempre Criança, um programa do Pastor N e seus bonecos para crianças de 1 a 101 anos. E nesta ocasião, estou trazendo uma palavra muito especial para você que tem a ver com a cruz, mas eu gosto de dizer assim, as 4 lições da cruz. Nós temos pensado sempre, a Bíblia tem falado muitas vezes sobre o ir para o céu, e eu, quando era criança, fiquei pensando muito sobre isso, como fazer para ir para o céu. Imaginava que um avião que vai além das nuvens poderia me levar para o céu, mas eu descobri que realmente avião não leva ninguém para o céu. Mas aprendi com a cruz, e aí eu chamo de cruz de Cristo, eu aprendi que a maneira, o jeito de a gente ir para o céu. 4 lições da cruz. Você quer aprender comigo? Vamos lá. A primeira lição da cruz está aqui. O homem. E o homem aqui é significado da humanidade. Eu estou pensando na humanidade, as pessoas de modo geral em todo o tempo. O homem, o ser humano, é pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, Paulo escreve e diz que o salário do pecado é a morte. Salário é recompensa, não é daquilo que alguém faz. É por um trabalho feito. Mas por causa do pecado, o salário, a recompensa do pecado é a morte. E morte significa a separação de Deus. O homem passou a viver separado de Deus. Aquela ideia lá do Éden que Deus expulsou Adão do jardim, para que ele não estivesse mais lá no jardim. Ele perdeu o contato que tinha com Deus todo dia, todo o tempo. O homem é pecador. E quando eu aprendi essa primeira história, primeira lição da cruz, eu fiquei muito triste, preocupado. Mas o homem é pecador e como é que ele faz agora? Eu fiquei muito preocupado com isso. Aí aprendi a segunda lição. E a segunda lição não me deixou menos preocupado, não. A segunda lição fala algo muito especial e que nós temos que tomar muito cuidado, ter muita atenção. No livro de Isaías, o profeta Isaías escreve, capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados, vou repetir alguma coisa muito importante, pecado é tudo aquilo que a pessoa faz que desagrada a Deus. Se Deus ficou triste com a sua ação, com o seu pensamento, então isso é pecado. E Isaías, o profeta, diz que os nossos pecados impedem que Deus nos ouça. E nós muitas vezes estamos falando, tentando, pedindo coisas para Deus e parece que Deus não nos ouve. Pecado. O pecado impede que Deus nos ouça. Isaías fala isso. E a segunda lição da cruz me deixou assim muito preocupado, muito triste, pelo fato de saber que Deus não podia me ouvir por causa dos meus pecados. Mas eu falei 4, e agora eu quero apresentar a terceira lição da cruz. A terceira lição da cruz começou a me dar um pouco de ânimo, dar um pouco de alegria, um pouco de satisfação, porque eu fui descobrir alguma coisa que fala de Deus. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, e ele diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a terceira lição da cruz começou a me deixar mais animado, mais alegre, mais certo de que algo especial estava acontecendo, poderia acontecer comigo na minha vida, e aquela preocupação, aquele meu desejo de ir para o céu, que a Bíblia me ensina, e eu aprendi desde pequeno, que o céu é um lugar lindo e maravilhoso, as ruas são de ouro, os rios são de águas cristalinas, e tantas coisas maravilhosas lá. Então comecei a descobrir que eu tinha alguma chance de ir para esse lugar e poder morar nesse lugar. Deus, então, entra nessa questão. A terceira lição da cruz fala de um Deus que me ama, de um Deus que nos ama. E o seu amor foi tão grande que ele foi capaz de fazer algo assim espetacular, que tem a ver com a terceira lição da cruz. A terceira lição da cruz diz de Jesus. Jesus Cristo, olha aí. A terceira lição da cruz, muito especial para a gente aprender, fala desse Jesus. Jesus Cristo. Vamos ver que o cartaz consiga ficar aqui, não é? Jesus Cristo. E João, capítulo 14, versículo 6, é Jesus quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se alguém quer ir a Deus, se o homem vai a Deus, tem os pecados que impedem de chegar a Deus. E só Jesus, de fato, é que pode garantir a morada do homem lá no céu. É que pode garantir a salvação deste homem lá no céu. Veja que Jesus, na nossa história, ele morreu lá na cruz do Calvário e o braço da cruz, que a gente pode dizer assim, Jesus morreu de braços abertos, no desejo de acolher e receber as pessoas. E é tão importante que a quarta lição esteja exatamente nisso. Porque é Jesus aqui entrando na nossa vida, no nosso relacionamento, vai nos aproximar de fato de Deus. E aí nós alcançaremos a salvação através de Jesus Cristo. Mas eu ainda não tinha muita certeza disso. Eu queria saber se era verdade, se tudo isso que eu aprendi nessas 4 lições tinha a ver com a verdade, a realidade, se eu podia mesmo confiar. E a gente precisa ter essas certezas, a gente não pode viver em dúvida. Tanto que hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso. Eu aprendi com as 4 lições da cruz que realmente sou pecador, os meus pecados me afastam de Deus, mas Deus me ama tanto que deu o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Em lugar de cada pessoa, em lugar da humanidade. E nós precisamos, então, abrir o coração e receber Jesus como Salvador. Mas como eu disse, eu ainda tinha algumas dúvidas. Será mesmo que isso é verdade? Aí eu aprendi 2 provas, que são provas importantíssimas, que eu quero apresentar com mais vagar no terceiro bloco desse programa, para que você possa marcar. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pegue lá. Nós vamos encontrar alguns versículos que mostram essa beleza de Deus no poder estar salvando a cada um de nós, né, através de Jesus Cristo. Quando eu voltar no próximo bloco, então eu vou estar mostrando essa prova, ou provando essa verdade, para que você não tenha mais dúvida, não tenha mais dificuldades, tenha certeza absoluta que em Cristo você alcança a salvação eterna. Esse programa, Sempre Criança, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, e eu quero contar sempre com a sua audiência. E se você puder, se quiser, compartilhe isso com outras pessoas, para que mais pessoas aproveitem dessas mensagens, aproveitem da presença dos bonecos, o Bilac, o Nicolau, e assim a gente possa ter um tempo de muita alegria, de muita satisfação. O meu abraço, daqui a pouco eu volto. As 4 lições da cruz. Acabamos de ver aí no bloco anterior, né, esses pontos tão importantes do nosso relacionamento, para o nosso relacionamento com Deus. Deus realmente é maravilhoso, Ele não nos queria perdidos, Ele nos ama demais. E isso aqui é verdade, não tem como duvidar, mas eu trago algumas provas que acho importantes, entre
tantos textos bíblicos que a gente aprende e percebe a verdade, a realidade, eu trouxe 2. E para mim eu chamo de prova realmente que não dá para discutir. A primeira prova que eu trouxe está aqui em João, Evangelho de João. Olha que interessante, meio apertadinho aqui, mas dá para a gente seguir. Olha aí. Evangelho de João, o capítulo 10, os versículos 28 e 29. Você abriu a sua Bíblia aí? Pegou? Bom, não pegou, não tem problema. João 10, 28 e 29 diz que a vida eterna foi dada por Deus através de Jesus Cristo. E Jesus trouxe esta vida e é só Ele que tem isso, só essa vida. Ninguém pode tomar de Jesus a possibilidade da salvação. Aliás, eu tinha dito que Jesus é a salvação. É Ele quem nos aproxima de Deus. E João 10, 28 e 29 diz que Deus deu a Ele o direito de salvar, a possibilidade de salvar a humanidade. Ninguém vai tirar isso dele, porque quem deu para Ele é maior do que todos, diz o texto. E quem é maior do que todos? O próprio Deus, o Pai de Jesus. Deu a Ele esse privilégio, apesar de todo o sofrimento, deu a Ele o privilégio de nos salvar. E então, não tem como alguém ser salvador. O Salvador é Jesus Cristo, é Ele o Salvador. Então, esses versículos, 2 versículos aí de João, falam isso. Não dá para refutar essa prova, pelo que está colocado aqui no versículo. Eles, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Então, Deus deu, porque definiu assim, entendeu desse jeito, planejou desse jeito. Então, eu tenho a primeira prova que eu trago sobre a verdade, a importância, não é, da salvação. É certo. Mas eu trouxe uma segunda prova, que eu gosto de falar assim, a segunda prova é a prova do quem tem, tem, quem não tem, não tem. Não é lógico isso? Dá para discutir? Bom, você tem? Tem. Então, você tem, você mostra, estou vendo, acabou. Você não tem? Não tem. Não adianta falar que tem. Se você não tem, você não vai poder mostrar para mim aquilo que você não tem. Eu digo assim que a segunda prova, irrefutável, fala isso. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ela está aqui na primeira carta de João. 1 João, olha aí, o capítulo 5. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir para acompanhar e ver que coisa linda é esta segunda prova. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E fala exatamente isso, que a salvação foi dada por Jesus. A vida eterna, melhor dizendo, foi dada por Deus através de Jesus, o seu Filho. O versículo 12 diz, quem tem o Filho tem a vida. Olha lá. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não dá para discutir. A única coisa que você tem que fazer é perguntar para você mesmo. Eu tenho o Filho de Deus? E a prova que eu trouxe, irrefutável, é essa. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não dá para discutir. A única coisa que a gente pode fazer é convidar Jesus para entrar no nosso coração. É deixar Ele habitar em nossa vida. Porque é Ele quem trouxe a vida eterna. E se Ele trouxe a vida eterna, Ele trouxe o maior presente que realmente poderíamos ter. Ao invés de estarmos separados de Deus, Ele nos deu de presente algo muito especial. Olha aí. Ele nos deu a salvação eterna. Salvação eterna, não é por um pouco de tempo. Salvação não se perde e se acha. Não. Salvação eterna, porque com a salvação nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós alcançamos a salvação eterna. Vamos viver eternamente com Deus. Esse é o maior presente que alguém poderia ter, que alguém poderia ganhar, né, enquanto vivo nesta terra. Porque isso é uma decisão agora, enquanto ainda estamos vivos. Eu espero que com essas 4 lições da cruz eu tenha ajudado você a pensar, a entender melhor essa questão da salvação, na certeza de que todos nós, todas as pessoas precisam mesmo abrir o seu coração e receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Que bom. Eu trago o Bilac para que ele faça também as suas considerações finais e faça também a sua despedida. Vem cá, Bilac. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Olha aqui.
Isso, muito bem. Ô Bilac, você estava ali prestando atenção, gostei de ver a sua atenção mesmo. Você gostou dessa história? Eu gostei muito dessa história, mas essa história não é história, é verdade. Então, uma história verdadeira. Verdadeira, isso é verdade. Ah, que bom. E você também aprendeu as 4 lições da cruz? Ah, eu aprendi as 4 lições da cruz. E você pode repetir assim? Posso. Eu posso repetir, sim, senhor. E qual que é? Bom, agora mesmo não vou poder. Por quê? Porque agora mesmo eu não estou lembrando. Eu posso te ajudar. A primeira lição fala sobre o homem. O homem é pecador. Isso mesmo. E a segunda? Por causa dos seus pecados, ele está separado de Deus. E a terceira? Deus nos ama. E aí, como ele nos ama, deu Jesus para morrer em nosso lugar. Muito bem. E Jesus, então, é o Salvador. É o Salvador. O que foi que Jesus disse mesmo lá, falando sobre ele e a sua responsabilidade? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, Bilac. Você está com uma cabeça boa. Apesar da idade, essas coisas eu gravo. Ah, que ótimo. Então, eu falei de 2 provas. Eu gosto mais da prova do quem tem, quem não tem, não tem. E quem não tem que fazer o quê? Orar e convidar Jesus para entrar no seu coração. E se a gente convida, Jesus entra. e se Jesus entra, Ele mesmo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. isso mesmo. E então você está convidado a abrir o seu coração e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para poder ir mesmo direto para o céu. Você hoje está um verdadeiro pregador. Eu sempre fui, é que hoje o senhor está reconhecendo. Muito bem, Bilac. Eu fico feliz com a sua participação no programa desta noite. Foi muito bom ter você aqui. E eu espero que você volte outras vezes. Eu espero que o senhor me traga outras vezes. O meu abraço. Fiquei muito feliz com a audiência e eu quero convidar você a continuar nos assistindo. Isso vai ser muito bom para nós e para vocês também. Sempre Criança ao ar, através do canal do YouTube hdprovideo.tv.br. E aqui nas quintas-feiras, Pastor Enio e seus bonecos com Sempre Criança. O meu abraço e o meu desejo de que Deus abençoe você e lhe dê uma semana de lutas, claro, mas também de muitas vitórias. Na próxima quinta-feira estaremos aqui e contamos com a sua audiência. O meu abraço, o abraço do Bilac. Que Deus abençoe a todos.